Estamos de volta com a doutora Gisele Nantes. Doutora, quando que a cirurgia bariátrica passa a ser uma opção de tratamento? Então, na verdade, a cirurgia bariátrica ela é uma excelente opção em alguns casos. Então, existe uma série de critérios que a gente precisa enumerar para poder indicar uma cirurgia bariátrica, tá? Mas, assim, no geral, seria as pessoas com IMC acima de 40, tá? Que é o IMC de obesidade grau 3, ou o IMC com obesidade acima de 35, que é grau 2, já com algumas comorbidades, algumas doenças, tá? Mas o importante é dizer, assim, que existem indicações dela, as indicações têm que ser muito sérias, né? Tem que ser bem feitas, e não se esquecer da importância do acompanhamento psicológico nesse paciente. Porque senão não resolve nada. Não né? resolve nada. Eu acredito que deva ser feito, é lógico que é individualizado, mas em geral, um acompanhamento 2 anos antes da cirurgia, com um psicólogo, uma terapia, tá? Para o psicólogo se sentir seguro em liberar o paciente para poder fazer a cirurgia bariátrica, né? E manter por pelo menos 2 anos depois da cirurgia também. Então, é lógico que o acompanhamento médico não precisa nem ser falado, que é extremamente importante. O nutricional também, com a nutricionista, mas o psicológico, nesse caso, é de suma importância. Até para poder mudar o pensamento da pessoa. Exatamente. Né? A pessoa precisa mudar hábitos e precisa pensar diferente, porque ninguém engorda de uma hora para outra, ninguém chega num patamar para ser necessária uma cirurgia bariátrica de um dia para o outro, e nem pensando de maneira correta. Né? Então, assim, precisa ser feito um tratamento, precisa ser feita uma orientação com um profissional dessa área para poder você ter um grau de sucesso maior, para não ver acontecer como está acontecendo com alguns casos da pessoa engordar novamente. Né? Você acredita que a distorção da imagem, a pessoa se olhar no espelho e não se enxergar gorda, isso pode levar a um sobrepeso e até a uma obesidade? Pode dos dois lados, né? Existe a distorção onde a pessoa tem uma autoestima boa e, com isso, o grau de sobrepeso ou de obesidade não traz o problema físico para ela. Então, ela não se vê acima do peso, ou vê e não se incomoda com isso. Isso é ruim, porque aí não procura ajuda, mas o contrário também é. Hoje em dia, a gente vê que por essa necessidade, a sociedade hoje ela impõe um perfil, né, que ela vê como ideal. E isso também não é legal. Eu acho que o importante é que a pessoa esteja no peso ideal para ela. Entendeu? Porque existem corpos diferentes, existem estruturas diferentes. Então, não pode querer que todas as pessoas sejam iguais, né? Tenham aquele corpo escultural, ou sejam magras demais. Exatamente. Mais uma vez eu falo que eu tenho muito medo desse preconceito, principalmente nas adolescentes. Porque a adolescente hoje, não é hoje, ela sempre foi assim. Mas hoje, com o advento da internet, as pessoas estão mais Está cada vez mais cedo, né? As então, meninas assim, preocupadas exatamente. com o corpo. Então, assim, isso traz uma preocupação a mim. Por quê? Porque, na verdade, a adolescente, às vezes, ela vê o contrário. Então, ela se olha no espelho, ela está com o corpo ótimo, mas quando ela se olha no espelho, ela fala, não, mas não está tão legal igual do fulano, não está tão legal igual da ciclano. E isso traz alguns distúrbios alimentares que são muito sérios, como a anorexia, a bulimia. Quando você conversa, por exemplo, com um psicólogo, a gente tem na nossa clínica, né? A Roberta Moraes, ela sempre fala disso. Ela fala como que ela tem atendido adolescentes com esse tipo de problema. Por quê? Porque ela quer ser aceita numa sociedade que está impondo um perfil que é o perfil que eles consideram como ideal. Então, isso também é um perigo. Quando a gente fala de obesidade, mais uma vez, nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde. Por quê? Porque se a pessoa olhar isso como estética, ela vai entrar numa neura de que tem que ser igual ao outro, e isso não existe. Ninguém é igual a ninguém, né? É verdade. E como é que você acha que vai ser enfrentado esse problema da obesidade no futuro? Então, eu acho que cada vez mais
É uma pergunta difícil, porque, por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo e hoje uma potência mundial, talvez a mais, né, A a maior potência mundial, talvez não, com certeza a maior potência mundial, e você vê que lá a obesidade tem crescido absurdamente, né? Então, isso me preocupa um pouco, porque quando eu penso que era para ser o contrário, né? Mas, enfim, eu acredito que a saúde ela tem melhorado, as pesquisas têm se aprofundado, então, assim, os remédios têm sido melhores, as informações estão chegando mais. As pessoas têm procurado mais, as pessoas têm procurado mais. E tem surgido muita opção até de alimentação saudável, né? Empresas que... Sim, a alimentação saudável hoje é uma delícia. Né? Então, a gente tem alguns parceiros que são daqui da cidade que fazem alimentos deliciosos, coxinha de aipim. Tudo fit, tudo... São coisas assim, bem legais, né? De batata doce. Então, assim, eu acho que o futuro é uma preocupação que as pessoas terão de viver mais e melhor. Porque, assim, a qualidade de vida, a expectativa de vida está crescendo. Você pode ver que nosso país, por exemplo, hoje é um país mais velho do que antes. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade de vida nem sempre está sendo tão boa. Então, eu acho que a tendência é essa, é a pessoa querer ter uma qualidade de vida melhor para poder chegar numa terceira idade, que eu costumo falar que é a melhor idade, chegar bem, né? Chegar viajando, fazendo a sua atividade física, fazendo seus passeios, que eu acho que isso é importante. Então, eu sou uma pessoa sempre otimista. Tá? Então, eu acredito assim, que a tendência é melhorar, mas eu acho que, para isso, as pessoas têm que se atentar, elas têm que ter essa preocupação. Então, eu acho importante esse tipo de programa que nós estamos fazendo aqui hoje, para a gente atingir uma população maior, porque o que a gente pode fazer para isso, a gente tende a fazer, porque eu acho que isso é importante, que a pessoa tenha a informação para tentar fazer a diferença. Então, assim, eu sou otimista a respeito disso, mas estudos mostram a tendência da piora da obesidade. Então, eu acho que existe aí essa controvérsia, então eu acho que a gente tem que tentar estar sempre levando informações às pessoas. E, doutora, e para quem tem alguém em casa que sofre com essa doença de obesidade e de sobrepeso, o que as pessoas podem fazer para ajudar? O que a família pode fazer para ajudar? Eu acho muito importante que as pessoas mudem os hábitos da família inteira. Então, é interessante que você tenha acompanhamento de um profissional para te orientar a isso. Então, a gente costuma falar no nosso grupo que não adianta você estar fazendo uma reeducação alimentar e comprar para o seu filho o biscoito. Né? O biscoito recheado, por exemplo. A gente fala nele porque tem muita gordura. Ou fazer o uso de algum chocolate que não deve ser feito. Com corante. Algumas coisas que não devem ter em casa. Né? Então, assim, para você ajudar alguém a ter uma alimentação melhor, é importante que você tenha também uma alimentação melhor. É muito ruim você pregar uma coisa e fazer outra. Então, vamos supor, você tem em casa, você é uma pessoa que é magra, tá? Você está lá no seu IMC ideal, mas você está comendo um monte de coisa errada. E aí você tem por exemplo, o esposo ou a esposa que está acima do peso e você fica apontando, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Isso é horrível. Não dá. Isso é péssimo. Isso não tem jeito. Mas eu estou para te falar ainda mais, que essa pessoa que é magra, ela não está saudável. Porque ela não está comendo coisas saudáveis. Então, se ela fizer uma avaliação dela, possivelmente ela também não está saudável. Então, eu acho que ela deveria apontar para ela também. Então, não é que eu estou criticando dela falar com o outro. Eu acho que ela tem que fazer o mesmo. Eu acho que dentro de uma casa, você tem que mudar o ambiente em casa. E aí, você mudando o ambiente em casa, fica mais gostoso de morar, fica mais gostoso de viver, fica mais gostoso de reeducar, porque um está ajudando o outro. Verdade. Não, e é aquilo, né, gente? Se você quer que o outro emagreça, não chame ele para comer, chame ele para fazer o exercício, ir caminhar, andar de bicicleta. Não, mas na verdade estimula positivamente. Mas assim, eu vou até te falar que na verdade você pode até chamar para comer, mas você tem que fazer alimentos saudáveis. Existem hoje N receitas fit deliciosas. Nós tivemos até uma aluna que fez no dia da nossa confraternização um empadão de grão de bico.
Quando a gente fala assim, você fica assim, não deve ser uma coisa legal, né? Gente, é gostoso demais. Então, assim, eu acho que isso é importante, que você também tenha o cuidado de fazer uma alimentação saudável e gostosa, porque a alimentação, existem N maneiras de fazer alimentação saudável e gostosa. O problema é que nós estamos acostumados a usar o que não é legal. Então, usa muita gordura, não é que faz por amor, tá? Eu nem acho que a pessoa faz por falta de conhecimento. Hábito, né? Por hábito, hábito. aquela rotina, Isso né? aí. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Tente procurar receitas que são receitas saudáveis para você oferecer uma alimentação saudável. Por exemplo, a um companheiro, a um amigo. É uma maneira legal de convidar para comer sem tirar a pessoa do foco, né? Gente, então, hoje em dia, não existe desculpa para você não ter uma vida saudável. É verdade. Né? A gente tem exercícios aí, a gente tem academias com vários tipos de preços, a gente tem clínicas que podem te ajudar com profissionais qualificados, experientes. Então, o importante é sair da zona de conforto e buscar uma qualidade de vida que vai te transformar e que vai transformar toda a sua família. Espero que vocês tenham gostado. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? E eu só gostaria de dizer que lá na nossa clínica, né, na clínica Pense Novo, Pense Saudável, nós temos um tratamento multidisciplinar, né? Então, sou eu que atuo na área de endocrinologia, tem a psicóloga Roberta Moraes, tem a nutricionista Catiúcha, nós temos também uma parte de estética, nós temos 2 massoterapeutas que trabalham conosco. Bacana, é bom né? que já faz tudo ali. Já faz junto. tudo ali. A gente tem um cirurgião geral que também trabalha conosco, nós temos uma proctologista que trabalha conosco. Então, assim, a gente é uma clínica multidisciplinar e nós temos um grupo de emagrecimento que é, na verdade, um grupo de reeducação alimentar e mudanças de hábitos para a perda de peso saudável. E esse grupo é muito legal. Nós já fizemos 18 grupos, já ajudamos mais de 250 pessoas. Então, também acho interessante deixar falado. Super, é bom que um vai ajudando o outro quando é grupo, né? O grupo é muito legal, tem uma duração de 3 meses e ele, assim, muda o pensamento das pessoas. Então, eu costumo dizer, nós costumamos dizer que a pessoa nunca sai como entrou. O pensamento muda, porque a gente faz uma orientação, a gente dá ferramentas para a pessoa fazer a reeducação alimentar. Então, também, para quem quiser, eu acho que nós estamos à disposição para poder orientar melhor no que a gente puder, né? Com certeza. Então, não tem desculpa. Existem várias opções. Vai lá no consultório da doutora, que eu tenho certeza que você vai se encontrar, vai ter uma qualidade de vida melhor e vai ser uma pessoa muito mais feliz, que é o que importa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até o próximo programa.